Olá pessoal, o vídeo de hoje são minhas recomendações de livro. Eu pensei em fazer um top 5, top 10, mas eu fiquei mais ou menos em 4 livros, né? Eu explico por que mais ou menos. Mas são os livros que mais pessoalmente me chamaram a atenção e foram mais úteis no meu estudo da psicologia até agora, né? Eu tenho aí uns 4 anos, 5 anos dentro da psicologia, então tem bastante caminho pela frente, mas já teve alguns livros que marcaram muito, né? Mais do que a média dos livros, então achei legal trocar com vocês aí esta informação. O primeiro livro da minha lista é esse aqui, o livro da psicologia, é aquela série que muita gente já deve conhecer, em específico, né, da psicologia, acho que tem já uns 20 livros, tem da filosofia, do feminismo, política, biologia e assim vai. E esse da psicologia é muito bom. O motivo por que eu acho ele importante é ele dá uma visão geral da psicologia e antes de cada parte do livro ali, né, ele separa nos tipos de abordagem, mais ou menos, ele tem um review histórico, assim, ele põe uma linha do tempo e as pessoas relevantes ali. Então, principalmente pelo lado histórico da psicologia, eu diria que esse livro é um livro importante, né? Ele vai dar os principais nomes, né, alguns dos principais nomes da psicologia. E para quem vai estudar psicologia mais para frente, ou já está estudando, é legal ter esses nomes em mente, assim, né? Porque quando surgir o nome em algum vídeo, em alguma aula, em algum momento, tu já sabes, ah, tá, já ouvi esse nome, consegue voltar lá e dar uma pesquisada, né? Não, é um livro mais de pesquisa, assim, eu li ele de cabo a rabo, assim, né, de frente para trás, mas não precisa, dá para ler aos pouquinhos, assim, porque os capítulos são mais ou menos independentes. Então, se quiser começar a ler, vou ler Freud, agora eu vou ler Rogers, agora eu vou ler o Peirce. Então, dá para ir lendo, assim, pingado, e mesmo assim ele faz sentido, né? Mas ler todos os nomes é legal para ter essa ideia geral, assim, da psicologia. Então, número um aí, para ter uma noção de onde estamos na psicologia historicamente, o livro da psicologia, né, dessa coleção. Segundo livro, esse livro aqui, talvez você deva conversar com alguém, é o título em português, tem em qualquer livraria para comprar, eu presumo, né, é um livro mais ou menos famosinho agora, né, da moda, e muito bom mesmo, né, a escritora, né, a autora, ela já trabalhou produzindo séries, então ela sabe escrever muito bem, ela escreve de um jeito que é empolgante, ela é terapeuta e no livro ela conta também do processo terapêutico dela. Então ele varia, né, entre essas duas coisas do que está acontecendo na vida pessoal dela e na vida dos pacientes. É muito legal, principalmente para quem se interessa por terapia, por quem quer ser terapeuta ou por quem faz terapia, porque ele mostra um lado bastante humano do terapeuta. Então isso já é uma coisa que me chamou bastante atenção, é o jeito dela de até se expor um pouco, assim, né, contar da vida dela como terapeuta. Então tu vê, assim, quebra essa coisa do terapeuta, que tudo funciona na vida dele, que ele tem tudo sob controle, fica bem claro nesse livro. E além disso, tem vários personagens, né, digamos assim, os pacientes dela são relatados aqui, né, sobre as sessões deles, sobre as vidas deles. E assim, não tem como não se envolver com os personagens, né? São personagens muito bem escritos. Essa é uma coisa que acontece de um modo geral, quando psicólogos escrevem livros, né, principalmente terapeutas, eles não deixam que sejam identificados os pacientes, então eles misturam, assim, pegam características de pacientes diferentes e montam, digamos, personagens extremamente realistas, né? E ela faz isso com uma capacidade, assim, com uma habilidade admirável mesmo. Então, por isso, assim, eu acho que vale muito a pena ler o livro. É um livro gostoso de ler, não tem um segundo, assim, que durante eu estava lendo ali, né, no processo ali, não teve um segundo que eu achei que estava chato o livro. Realmente, assim, eu pegava o livro para ler e só parava quando estava cansado mesmo. Mas, assim, não ficava chato. E os personagens, assim, com certeza vai ter algum momento que vai tocar alguma coisa assim da tua vida, assim, porque eu tava lendo e eu, nossa, tipo, não passei exatamente por essa mesma coisa que esse personagem passou, mas a sensação era muito parecida, ou o jeito que a pessoa lidou com aquilo fazia eu pensar e refletir a respeito de alguma coisa da minha própria vida. Então, várias vezes, por ser um livro sobre coisas muito íntimas, né, da mente humana e da vida das pessoas,
com certeza vai ter momentos de reflexão, assim, que para, respira, poxa, nossa, tocou em alguma coisa, né? Em mim, assim, no jeito que eu vejo a vida, em alguma relação com alguém próximo de mim. Então, talvez você deva conversar com alguém da Lori Gottlieb, realmente muito, muito bom. Agora os livros vão ficar um pouquinho mais pesados, assim, né? Minimamente. Esse livro aqui, 12 Regras para a Vida, Jordan Peterson. O nome é um nome engraçado, assim, né? Parece meio autoajuda e um pouco, talvez até seja autoajuda, mas assim, o livro, pessoalmente, para mim, me ajudou muito numa fase da minha vida, foi muito importante para esclarecer várias coisas. E, bom, ele é psicólogo, né? Então ele conta um pouco dos pacientes dele em algumas situações também, né? Mas é um livro que surgiu de um fórum, né, no Quora, uma thread, e em que perguntavam, né, regras que as pessoas tinham para as suas vidas, né, para tornar melhor. E ele colocou lá, acho que eram 48 no começo, ou 50, não lembro. E daí foi reduzindo, 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 e viu que, tipo assim, essas 12 regras as pessoas realmente reagiam, comentavam, falavam, discutiam, achavam interessante, e daí ele transformou em livro, né? Para dar a ideia geral do livro, assim, ele pega 12 coisas que fazem a nossa vida melhor, né? Mas eu acho que principalmente o interessante é pensar, para começar, assim, antes de ler o livro, assim, pensar, né? Poxa, eu tenho muita liberdade hoje em dia, a gente tem muita liberdade para falar, para se movimentar, para comprar, para fazer muitas coisas que a gente queira, né? Consumir todo tipo de produto, conteúdo e serviço, mas será que eu devo fazer tudo o que eu posso fazer? Se eu tenho a liberdade, se eu tenho o direito de fazer, será que eu devo fazer todas essas coisas, né? Acho que essa é um pouco a pegada no geral do livro, no sentido de se eu não estipular regras para mim mesmo, né? Eu botar regras na minha vida, coisas que eu quero fazer e coisas que eu não quero fazer, fica difícil de se orientar, né? Em algum momento vai ser coisa demais, assim, principalmente agora, hoje em dia, né? Na época da informação, é muita coisa, né? Então a gente tem que como escolher diretrizes, né, ou regras para a vida, para a gente se guiar, né? Então esse aqui, Jordan Peterson, 12 regras para a vida, sensacional. O irmãozinho dele, por isso que eu falei que é 4, mais ou menos 5 livros, assim, né? Beyond Order, daí são mais 12 regras para a vida, é a continuação, são outras 12 regras. Para mim, ele não foi assim tão mind-blowing assim quanto o primeiro, não foi tão excepcional quanto o primeiro, mas talvez porque a expectativa já estava alta, assim. O meu livro favorito talvez seja esse 12 Regras para a Vida, e daí o segundo ele segue a mesma ordem do primeiro ali, né? Vale muito a pena ler, mas eu acho que o primeiro foi mais, assim, para mim, foi mais impactante. Agora o quarto livro que eu recomendo, ele já é um pouco mais pesado. Eu comentei em outro vídeo dele, né? Carl Rogers, Tornar-se Pessoa, né? Pesado no sentido de que ele é uma coletânea de palestras, textos e reflexões dele. Então, às vezes é um pouquinho mais... Não é tão fluido a leitura, assim. Jordan Peterson e a Lori Gottlieb, ambos escrevem, assim, de um jeito que senta para ler e não dá vontade de parar, assim, né? O Rogers, eu não diria a mesma coisa dele, mas principalmente para quem se interessa por terapia, psicoterapia, eu diria que o Rogers aqui, o tornar-se pessoa, é bem importante. Ele... Na verdade, ele não fala especificamente só para terapeutas, mas ele fala no geral, assim, né? Como ter relações, como se comportar de uma maneira que seja mais produtiva, seja mais... torne a nossa vida melhor, que torne a nossa vida mais frutífera, que a gente possa se desenvolver melhor. O Rogers, o que é legal desse livro aqui, mais ou menos no meio do livro, ele comenta os estágios da terapia, da mudança, né? Pode ser, é o que acontece na psicoterapia, mas da mudança de uma pessoa de sair de uma visão fixa, né? Uma visão rígida da realidade, para uma abertura para a experiência, para viver no momento, mas realmente enxergando a pluralidade das coisas, né? Isso seria tipo o máximo da experiência humana, se desenvolver enxergando as coisas ao seu redor, assim, vendo o máximo de coisas, de possibilidades, de nuances da realidade. E ele mesmo fala, né? Eu coloquei 7 passos, mas não são 7 etapas claramente definidas. É mais um contínuo de mudança,
mas ele descreve como é que essa mudança acontece, né? De alguém que está numa situação ruim ou fixa, né? Que repete o mesmo problema e sai dali e vai para uma vida mais no momento, mais plena, né? Então esses seriam os livros. Todos eles recomendo muito, assim, né? Principalmente para quem se interessa, quem vai estudar psicologia, acho que de qualquer jeito, mas quem se interessa por psicoterapia, principalmente, né? Esses últimos 4 ali, acho que são bem importantes, né? E mais um detalhezinho que eu resolvi comentar aqui também é Freud, né? O pai da psicologia, né? Embora não seja bem assim, pelo menos eu não acho que ele é o pai da psicologia, né? Tem pessoas que eu diria antes. Mas, assim, foi extremamente relevante, com certeza, não tem como questionar a importância dele para a psicologia. Vale a pena ler Freud? Talvez, né? Assim, ele estava, já tem aí 100 anos, mais ou menos, né? As coisas que ele escreveu. E era numa outra época, numa outra realidade, numa outra linguagem, sabe? Tudo era muito novo. Então, assim, tudo que ele escreveu, ele tinha que descrever muito bem para que fizesse sentido para a cabeça das pessoas na época. Do que ele falou, muita coisa a gente já absorveu na cultura nossa, né? Comum, normal. Ou seja, assim, tem muita coisa que ele fala que não é, se a gente for ler hoje, não é mais assim super revolucionário. E daí ele gasta um monte de palavras, porque ele estava falando com outro público, para falar com a gente, se a gente ler o texto hoje, né? Então acaba ficando um pouquinho maçante. Fora que eu, particularmente, né, acho que às vezes ele não é um, assim, ele tenta absorver tudo de um jeito muito científico, mas ele trabalhou sozinho, assim, né, então ele tem um certo que especulativo, assim, né, a psicanálise tem essa coisa, assim, né, da intuição, da prática, é empírica, são empíricas as coisas, né, então, assim, não tem o rigor científico de um livro de psicologia cognitiva, né, de ciência cognitiva hoje em dia. Mesmo assim, é importante para entender a história. Se for então ler um texto dele, eu recomendaria este texto aqui, foi o que eu mais gostei até agora. Eu li para uma matéria da faculdade. Recordar, repetir e reelaborar, se eu não me engano ficou a tradução em português, tá? Mas o texto é muito legal e ele é um pouquinho menos especulativo, assim, dá para associar as coisas que lê ali, dá para associar bem com a psicologia científica, né? Ou ciência cognitiva de hoje em dia, e eu acho que é um texto que é legal, assim, para refletir, dá para associar com outras coisas, ele é mais curto ali, né, dependendo de como você pegar na versão, vai ser, sei lá, 10, 15 páginas, então um livro, eu acho legal, assim, de ler o Freud para pegar a linguagem dele, entender como ele se expressava, entender em que época ele vivia, assim, né, então, para quem está começando, esse texto, né, recordar, repetir e reelaborar seria o texto que eu recomendaria. Se você se interessa muito por psicanálise, obviamente, né, vale a pena ler, então, mais Freud. Mas é isso aí, esses aí são meus top 5, ou sei lá, 4 ou 5, né, depende de como conta, mas esses são os livros que eu recomendaria para quem está começando a estudar psicologia ou se interessa por psicologia. São os livros que, para mim, foram os que a leitura mais chamou atenção. Certo? Espero que tenham aproveitado aí o vídeo e a gente se vê numa próxima. Abraço e até mais.